A paz de Cristo para a tua vida, sejam bem-vindos ao nosso canal, para o primeiro vídeo react do canal, e é o primeiro de muitos. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários e deixem sugestões aqui para novos vídeos como este, de música também. Eu estou me preparando para fazer aí reacts de música também. Preste atenção, o Fernandinho falou sobre o evangelho para artistas, o evangelho para os famosos, e ele disse que não é preciso enfeitar o evangelho. Eu sou dessa opinião, não tenho a visibilidade que ele tem, então eu vou reagir com o vídeo dele. Convido você para participar, para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dá uma olhada, conheça, tem muito conteúdo bacana aqui no nosso canal. E claro, assista o vídeo até o final e deixe o seu comentário. Bora pro vídeo! Tô passando por aqui hoje para deixar algo que está queimando no meu coração. Na verdade, algo que sempre queimou na minha vida desde o dia que eu recebi a palavra de fé, o reino de Deus no meu coração, até desde o dia que eu ouvi a voz irresistível do Senhor me chamando, né, vem e me segue. A Bíblia diz de fato que Deus é amor. E essa palavra é algo que nós estamos ouvindo muito hoje em dia, que Deus é amor, Jesus é amor e tudo é amor. Mas nós não podemos banalizar o amor de Deus. O amor de Deus não é passar a mão na cabeça. Deus continua sendo um Deus santo. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, inclusive no Novo Testamento, é a mesma Bíblia que diz no Novo Testamento que sem santidade ninguém verá o Senhor. O mesmo Jesus que é amor e que de fato é amor, e eu não estou aqui negando que ele é amor, é o mesmo Jesus que diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não existe evangelho sem renúncia. Essa aqui é a grande questão que o Fernandinho coloca aqui, e eu admiro porque, embora ele não se comporte como um artista, ele é visto como um artista no meio gospel, mas ele se posiciona aqui, e essa tem sido a grande diferença no meio gospel. Pessoas que estão alcançando, através do nome de Jesus, milhares de seguidores e ganhando muito dinheiro, mas que você não vê nas palavras destas pessoas nenhum posicionamento de fato cristão, conduzindo os seus seguidores a uma palavra de arrependimento. Não, é só um alisamento, é só simplesmente passando a mão na cabeça e apresentando metade do evangelho. O que é metade do evangelho? É esse Deus de amor que é conivente com o seu pecado. Vamos escutar mais um pouquinho. Existe evangelho sem morrer para si mesmo. Não adianta a gente cantar e se emocionar com músicas, ou com discursos, ou com palavras de efeitos, ou com, sei lá, com frases de efeitos, ou com canções, ou com lágrimas, nada disso. A Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que morrer para nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito bonita a história que hoje se conta que Jesus não negou as prostitutas e que ele se sentou com os publicanos, que se sentou com as pessoas que bebiam, que se sentou com as pessoas que eram os rejeitados. Realmente, de fato, ele se sentou com essas pessoas, mas ele se sentou para fazer a diferença. E mais, ele se assentou nesse lugar para pregar o evangelho do reino. Mas, Fernandinho, qual é o evangelho do reino? O evangelho de arrependimento. A minha pergunta é, esse evangelho é o evangelho que tem sido pregado hoje? A minha pergunta é esse evangelho que está sendo dito hoje? A Bíblia diz que desde então pregou Jesus: arrependei-vos, arrependei-vos. A Bíblia diz que João Batista, eu quero te lembrar que João Batista está no Novo Testamento, diz que ele pregava arrependimento. A Bíblia também diz que os apóstolos, depois de Atos, que também está no Novo Testamento, está na graça, na dispensação da graça, também pregava arrependimento. Então, sem arrependimento, nós não podemos viver o reino de Deus, nós não podemos viver. A Bíblia diz que quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, isso me fascina, e eu amo essa parte, porque Jesus não afinava para ninguém. Olha só, o Fernandinho está entrando aqui nessa parte, mas eu queria pontuar isso aqui que ele está dizendo. A grande questão não é se aproximar, não é se assentar à mesa com alguém. Jesus se assentava à mesa com pecadores. Jesus passou algum tempo sozinho na beira de um poço com uma mulher samaritana que estava vivendo em pecado. Jesus atravessou o rio e foi até o outro lado para falar com o endemoniado gadareno. Jesus participou de um banquete na casa de Levi com muitos publicanos, inclusive foi criticado
por isso. Acontece que a presença de Jesus nos ambientes sempre mudava. Jesus sempre confrontou o pecado das pessoas. Jesus sempre se posicionou. Ele nunca se assentou com um pecador para dizer: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo para você. Olha, eu tenho uma palavra aqui que vai alegrar você, vai te colocar para cima, vai levantar até o astral. Não, a palavra de Jesus para estas pessoas era de arrependimento, era sobre o reino de Deus, era para provocar nestas pessoas um desejo por mudança. E é isso que o Fernandinho questiona, e nós devemos questionar. A nossa proximidade com as pessoas está de fato levando-as ao caminho da mudança ou não? Esse microevangelho que tem sido pregado pelos pregadores de artistas e de famosos, eu chamo de microevangelho porque ele não apresenta o evangelho de fato, ele não apresenta o evangelho que muda, ele não apresenta o evangelho que transforma, ele apresenta o evangelho como mais uma filosofia de vida que faz as pessoas ficarem em paz consigo mesmas, mesmo que elas continuem no seu caminho de pecado. Estas pessoas que estão agindo assim, elas vão pagar caro por isso, porque estão conduzindo pessoas ao inferno, sim, por não apresentarem a estas pessoas o evangelho de arrependimento. Ele citou aqui em Atos dos Apóstolos, é Atos 2:38. As pessoas perguntam para Pedro: o que a gente faz para ser salvo? E ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Então, a nossa proximidade com as pessoas precisa necessariamente levá-las ao caminho do arrependimento. Não adianta a gente pregar um evangelho para artistas, não adianta a gente pregar um evangelho para celebridades, não adianta a gente pregar um tipo de evangelho para jogadores, não adianta a gente pregar um evangelho para crianças, não adianta a gente pregar um evangelho para roqueiro, não há um evangelho para funkeiro, não há um evangelho para pagodeiro. Não existe o evangelho é o poder de Deus. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu e você, nós temos que simplesmente pregar. O que eu vejo, e com a minha humilde opinião, é que hoje nós estamos tentando enfeitar, nós estamos tentando colocar uma cerejinha no bolo do evangelho. O evangelho não precisa colocar querosene dentro da gasolina, não precisa colocar água no leite, não precisa misturar. Ele já é pleno, ele já é suficiente, ele já é absoluto. Não existe nada que pode ser contribuído. A minha voz não pode ajudar o evangelho, a minha melodia não pode ajudar o evangelho, a minha criatividade não pode ajudar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Olha só que coisa incrível que ele fala aqui. Paulo diz isso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala assim: eu não fui até vós com sublimidade de palavras, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então não é o nosso jeitinho, não é o nosso estilo. Eu, como pregador, e principalmente pregando aí para jovens e adolescentes, nos últimos anos criou-se a necessidade que o pregador tenha uma linguagem para adolescentes, uma linguagem para jovens. O grande problema disso é que, tentando criar uma linguagem e contextualizar a pregação, muitas pregações não têm levado às pessoas o evangelho. E antes que você critique essa postura, antes que você diga qualquer coisa, é só avaliar sua própria fé e a fé da juventude de hoje. Eu pergunto, é uma fé consistente? É uma fé segura? São convicções inabaláveis? Olha só nessa pandemia, quantos se afastaram da igreja, quantos se desviaram e pior, quantos apostataram, viraram as costas para Deus. Não estão no mundo simplesmente porque se desviaram. Eles não querem Deus, não querem saber de Deus. Sabe o que é isso? É falta de um evangelho puro, é falta de Cristo ser formado no coração das pessoas, porque nós estamos achando que nossa eloquência, que nossa oratória, que a nossa programação, que o nosso jeitinho, que a nossa roupa, o nosso corte de cabelo fará algum tipo de mudança. Não! É o evangelho é completo, é isso que o Fernandinho está dizendo, o evangelho é completo, o evangelho é completo e capaz e suficiente, o bastante, e só o evangelho para promover mudança, para promover transformação. É claro que quem discorda disso não vai gostar destas palavras, até porque quem não é adepto desse pensamento sério com o evangelho, ele se aproveita para ganhar dinheiro, para lucrar com estes artistas a quem eles pregam, com quem eles conversam, com quem eles fazem selfie. É por isso que nós temos hoje
muitos artistas se dizendo cristãos, mas que continuam vivendo a mesma vida, bebendo, fumando, cheirando, em boates, se prostituindo, divorciando, traindo os seus cônjuges. Por quê? Porque eles estão sendo alimentados por um evangelho falso, por um evangelho pequeno, que não é o evangelho de Cristo, que é um chamado, sim, ao arrependimento. Então eu concordo com o Fernandinho, não há um evangelho segmentado. O evangelho, ele é o evangelho para todos. Ele é evangelho para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, para funkeiros, para roqueiros, para artistas, para todos. É um só evangelho. Esta segmentação tem gerado uma fé fraca nas pessoas. E estes artistas que estão sendo alimentados com este evangelho, pior do que isso, é o efeito que isso está tendo nesta geração. Porque os jovens, os adolescentes, a igreja como um todo, o ser humano é influenciado pelas pessoas que eles seguem nas redes sociais. E eles estão vendo famosos se dizendo crentes, cantando em eventos de crentes, mas vivendo uma vida libertina. E isso está produzindo uma fé sem compromisso com a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que tenhamos a coragem de Fernandinho de nos posicionar, que Deus ajude o Fernandinho, abra as portas para ele e levante entre estes tais artistas aí, pessoas com coragem de dar a cara a tapa e se posicionar e defender o evangelho e apresentar um evangelho puro e cristocêntrico. É disso que a nossa geração precisa. Deus te abençoe, um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro react aqui no canal. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.